Jogou no ventilador. Acabou de terminar a entrevista coletiva de Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E essa entrevista coletiva dada pelo mesmo em São Januário revela uma coisa: os caminhos entre Vasco da Gama e Pedrinho deveriam ter sido reencontrados antes. Porque olha, vascaíno, o entender dessa coletiva dada pelo atual mandatário da Associação do Clube de Regatas Vasco da Gama é que o Vasco galga em rumos muito ruins com a empresa norte-americana. Não tá legal. O relacionamento hoje não é bom e principalmente preocupa. E antes de começar o vídeo, para exemplificar tudo que rolou nessa entrevista coletiva dada nesta tarde de quarta-feira, dê aí uma olhada nas palavras de Pedrinho ao ser perguntado sobre o contrato da 777. É nítido, tem coisa errada aí. É nítido, há uma falha nesse contrato. E infelizmente, o Pedrinho não pode falar. Uma falha no contrato. Queria que você falasse sobre isso. Nessa sua fiscalização, eles estão cumprindo tudo ou não? Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda eu não sei se eu posso responder. E só para... Então, tudo bem. Não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Nem isso. O que eu posso te falar com relação, primeiro, a sua pergunta, com relação à relação, é que existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Mas, Pedrinho, você falou que ia ser proativo. Fui proativo. Até antes mesmo, com a relação do cargo de diretor executivo, eu dei a minha opinião, né? Quando eu estava eleito, mas não empossado, me foi pedido a liberação, se a gente conseguisse, através do nosso corpo jurídico, a liberação de um projeto incentivado que estava preso desde março. Esse pedido foi feito numa quinta-feira de dezembro, à tarde, e na sexta-feira de manhã, em menos de 24 horas, já estava liberado 4 milhões de reais do projeto incentivado, 3 milhões para a categoria de base e 1 milhão para o futebol feminino. Então, assim, independente da relação, eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. É completamente surreal, torcedor. É completamente surreal. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos, ele faz uma pergunta. E a segunda pergunta dele é: há uma falha no contrato? Há uma promessa não cumprida? E o Pedrinho, ele vira e fala o seguinte: eu não posso responder a sua segunda pergunta. Não sei se você está me entendendo, mas eu não posso responder a sua segunda pergunta. Por que será que o Pedrinho não pode responder? Será que há alguma promessa que não está sendo cumprida pelo grupo norte-americano? Como será que esse contrato foi amarrado pela gestão Jorge Salgado? A gente vai falar muito sobre isso aqui neste Fala Gigante. É apenas o segundo vídeo desta quarta-feira. A gente ainda terá mais um vídeo pela frente. Teremos o Boa Noite Gigante na parte da noite. Voltaremos a comentar muito sobre essa entrevista coletiva também no último vídeo desta quarta-feira. Vamos trazer aqui agora, né, neste Fala Gigante, as principais palavras ditas pelo mandatário nesta tarde de hoje em São Januário. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, né, a todos vocês, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde está essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso, né, você queira aí um canal que fale de Vasco diariamente, com um tom mais sério, mais profissional, pode ter certeza que você
vai achar esse conteúdo aqui no canal do Gigante Vasco. Contamos muito com a sua presença. Além disso, curta esse vídeo para que cada vez mais pessoas entendam o que hoje está acontecendo dentro do Vasco da Gama, pois não é normal. Compartilhe também o nosso canal e ative o seu sininho de notificação. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show, torcedor! Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Porque terminou agora há pouco a entrevista coletiva de Pedrinho, uma entrevista coletiva feita mais de 1 hora. A entrevista começou exatamente às 3h30 em ponto, 15h30, na sala de imprensa de São Januário, e terminou agora, por volta das 16h50. Assim que acabou a coletiva, a gente abriu aqui esse vídeo a vocês. A gente poderia falar sobre muita coisa, foi uma entrevista muito boa, muito boa. Uma das melhores entrevistas coletivas dadas nestes últimos tempos em questão de Vasco da Gama. Pois eu acho que uma entrevista coletiva tem como principal motivo revelar, esclarecer. E o próprio Pedrinho cita isso, né, durante vários momentos da entrevista. O esclarecimento, que ele estava ali na sala de imprensa para mais de 15 jornalistas que estavam presentes no local para esclarecer a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje. Um clima leve. Isso que é muito engraçado. Um clima leve. Hoje a associação vive um momento muito ruim. No finalzinho da coletiva esteve presente ali acredito, o vice-presidente financeiro do Vasco da Gama, a pessoa que faz as contas do Cruz Maltino. Ele revela que, de fato, hoje a conta do Vasco da Gama não fecha, pois as receitas não chegam. O Vasco hoje tem como principal receita o aluguel de São Januário e também o programa de sócio estatutário, que é uma receita muito baixa para você gerir, no caso, o futsal, o basquete, o vôlei, a natação, o próprio São Januário. É uma receita curtinha, não dá para se sustentar o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí a gente vê como esse contrato, eu já vou entrar mais a fundo nesse assunto, mas só para utilizar como parênteses, como esse contrato foi mal amarrado pela gestão Jorge Salgado, e me desculpe, porcamente amarrado. A gestão Jorge Salgado acabou com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Acabou. Acabou. Hoje, o Vasco Associativo, meu amigo torcedor, ele não se sustenta. É só um milagre que fará com que o Vasco da Gama se sustente. Não tem receita. Não há receita. O contrato amarrado por Jorge Salgado junto à empresa norte-americana é um contrato que decreta praticamente a falência do Vasco da Gama. Pois da onde o Vasco vai tirar dinheiro? Eu falo associação, não a parte do futebol. Um contrato ruim. Um contrato ruim. Tem treta aí, na minha opinião. Não estou falando que tem. Minha opinião, tem alguma coisa errada. Porque não é possível algo tão oculto assim, tão guardado a 7 chaves assim, tá legal. Não consigo compreender. E é mesmo diante, vamos voltar para o assunto que eu estava construindo, mesmo diante da associação hoje estar muito mal financeiramente, mesmo diante da associação hoje estar quebrada financeiramente, mesmo diante da associação hoje estar perdida, é um clima leve. É um clima leve. O Pedrinho transpareceu tudo o que está acontecendo através de esclarecimentos que trazem essa leveza para o clima. E é muito doido, porque é diferente do que acontece na SAF. O clima do Vasco da Gama SAF é um clima pesado, é um clima tenso, é um clima arrastado. Lúcio Barbosa, quando vai dar uma entrevista coletiva, meu amigo torcedor, é pesado o clima, não é legal, não é natural, não é natural. É uma entrevista robotizada. E o próprio Matos, isso que é muito engraçado, ele revelou no programa Boleiragem, que deu ao Sport TV, salvo engano, na segunda-feira, que a entrevista que ele deu em São Januário foi toda assessorada. Você sabia disso, torcedor vascaíno? O Matos revelou ao programa Boleiragem que a entrevista coletiva que ele deu em São Januário foi toda assessorada. Toda. Toda assessorada junto ao grupo norte-americano. Então o que dá a entender hoje é que a Vasco da Gama SAF é uma marionete da 777. E não é para ser assim. Sabe por que não é para ser assim? Porque o Pedrinho hoje exemplificou mais do que nunca o que é a Vasco da Gama SAF. A Vasco da Gama SAF é um modelo que ela tem que ficar no meio da associação, do CRVG e da 777. A Vasco da Gama SAF, que hoje tem por cabeça Lúcio Barbosa, ela não pode ter nem lado A nem lado B. Ela não pode puxar mais para 777 e nem puxar mais para a associação. Tem que estar no meio e não está.
Hoje o Vasco da Gama é uma marionete, né? Falar modelo, mas não é modelo a palavra que eu queria. É exatamente isso. Uma marionete da 777. E tá errado. Tá errado. O Lúcio Barbosa hoje deixou o Pedrinho de lado. O Pedrinho não participa de absolutamente mais de nada se tratando do futebol dentro do Vasco da Gama. E não é legal. Não é lúcido. Não é inteligível, se é assim que nós podemos falar. E sabe qual é o pior? É louco. Porque o Pedrinho hoje, na entrevista coletiva dada, ele revelou que ele recebeu um convite em maio do ano passado da Vasco da Gama SAF, ou aliás, em maio não, salvo engano em julho, quando o Lúcio já estava no comando do futebol do Vasco da Gama. Ele recebeu um convite para trabalhar dentro da Vasco da Gama SAF. Pedrinho, naquela época, já era um grande comentarista. Ele ainda não havia se lançado a candidato à presidência do Vasco da Gama. E como um dos maiores comentaristas esportivos do futebol brasileiro, ele recebeu um convite do Vasco, que é o seu clube de coração, clube na qual ele tem uma grande identificação, para trabalhar dentro da Vasco da Gama SAF. E auxiliar nas compras, auxiliar no vestiário. E hoje, cagam para a pessoa dele. E qual é o entendimento disso? O porquê o Pedrinho, quando trabalhava na Globo como comentarista, era uma pessoa tida internamente como forte para trabalhar no futebol do Vasco da Gama. Recebendo. E após ele se tornar presidente, que ele poderia ajudar muito mais a partir, né, de outros pontos, de outras frentes, cagam para ele. Que loucura é essa? E o Pedrinho falou sobre o que de fato aconteceu. O convite feito e hoje um momento ruim, a relação fria que tem com o grupo norte-americano, mas principalmente com a SAF do Vasco da Gama. Com relação a essa relação com a SAF, também me causa estranheza. E aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação à construção esportiva. Porque eu não posso, em 3 meses, ter esquecido algum conteúdo, principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá, Fábio? Que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol? Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Até porque se eu tenho um sócio que, teoricamente, eu quis contratá-lo lá atrás e esportivamente eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse pelo menos uma conversa com relação à questão esportiva. E conversa, Fábio, que fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um princípio de um planejamento. Você sentar, planejar, estruturar. E isso não aconteceu. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Então, não participei de planejamento de pré-temporada, contratações e dispensas. Isso eu não fiz parte. E é até bom deixar claro, e não fugindo de responsabilidade, que se eu sair de onde eu saí para assumir esse cargo, eu já sabia que eu teria essa responsabilidade e seria muito cobrado por isso. Mas que eu seja cobrado, obviamente, onde eu tenho controle e faço parte do processo. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Infelizmente, eu não faço parte.
Mas e daí, Pedrinho? E daí que eu estou sempre disposto a ajudar o Vasco, porque o Vasco está acima de qualquer situação e de qualquer objetivo. Que fique claro também que não existe vaidade, tá? Fábio e todos aqui, que eu nunca tive a intenção de ter a última palavra, até porque eu sei que eu sou minoritário. Eu nunca tive a intenção de falar que se eu participasse o Vasco estaria voando, que comigo... Nada disso. Zero vaidade para quem falou isso. Zero vaidade, que alguns citaram sobre vaidade. Quem me conhece, quem convive comigo já há muitos anos, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com relação a esse ponto. Muito pelo contrário. Então é realmente muito louco. Não dá para entender. Não dá para entender. E o Pedrinho, ele ainda cita em diversos momentos da coletiva uma frase muito interessante. Muito interessante. E que realmente é para abrir os nossos olhos. Eu acho que essa entrevista coletiva de hoje, ela abre os olhos do torcedor. Porque o Pedrinho, ele não pode falar. Não pode falar. Ele não pode falar nem sequer das contratações do Vasco da Gama. Não pode. Não pode dar opinião sobre as contratações do Vasco. O Pedrinho não pode falar sobre o futebol do Vasco da Gama. Gente, não é possível que vocês achem isso normal. Não é normal. Você tira a função do presidente Pedrinho com relação ao futebol, sendo que a associação tem 30% do futebol. Eu gostaria muito de entender como o senhor Jorge Salgado, ele amarra esse contrato nojento. Amarra esse contrato nojento, porcamente amarrado, em que o presidente da associação não pode falar sobre o futebol. Eu não consigo ver esse contrato como algo normal. Tem coisa aí embaixo desse pano. Tem coisa. E o Pedrinho fala uma frase que realmente é muito lúcida, porque o Matos tocou nesse ponto, o Brax tocou nesse ponto, que o projeto do Vasco é de médio a longo prazo. Médio a longo prazo. E aí a pergunta é, se fosse para ser um contrato de médio a longo prazo, era melhor ter continuado no modelo associativo. Porque médio a longo prazo, o Vasco da Gama associativo conseguiria fazer. Ia ser difícil? Pra caramba. Ia ser duro? Muito. Ia ser complicado? Demais. Haveria chance do Vasco cair para a segunda divisão novamente e ficar caindo vários anos? Sim. Mas se iria se reestruturar financeiramente, ainda como um clube, ainda com um modelo associativo, iria se reerguer e aí iria se sustentar. Foi isso que o Flamengo fez na gestão Bandeira de Melo. Bandeira virou lá internamente e falou, ó, parou. A gente vai ficar 5, 6 anos roendo o osso, sem ganhar nada. Mas quando a gente reestruturar, a gente vai ter um projeto de médio a longo prazo. Não é um projeto de curto prazo. Não é um projeto que vai começar ano que vem, que a gente vai descer as nossas contas. Então essa desculpa, essa falácia de Lúcio Barbosa, de Matos, de Brax, não pode se encaixar na mentalidade do torcedor vascaíno que o projeto da Vasco da Gama SAF é um projeto de médio a longo prazo. Não é. Não é. Porque a partir do momento que o Vasco recebe em 2 anos um investimento de 200 milhões de reais, não é um projeto de médio a longo prazo. É um projeto de curto prazo que não está conseguindo ser desenvolvido da melhor forma possível. Você não vê o Botafogo? O Botafogo em 1 ano e meio foi um clube que montou um elenco, se classificou para a Sul-Americana no ano posterior disputou o título brasileiro e já estará disputando uma Libertadores. Entrando para ser campeão. É para isso que existe SAF. Para desenvolver um projeto a curto prazo. Esse papo de projeto a médio e longo prazo de SAF é mentira. É balela. É para enganar o torcedor. Então vamos parar. Vamos parar. Vamos cobrar de uma forma mais definitiva. E eu me incluo nessa. Vou cobrar. Porque essa entrevista coletiva do Pedrinho para mim foi reveladora. Reveladora. O que estão fazendo no Vasco da Gama é uma baita falta de respeito. Falta de respeito com a gente. Falta de respeito com a pessoa do Pedrinho. Falta de respeito com todos. Com todos. O grupo norte-americano que fica lá em Miami e não vem para o Rio de Janeiro nunca. E quer mandar, quer falar, quer contratar, quer palpitar, quer travar. Acabou essa palhaçada dentro do Vasco da Gama. Não é possível que a gente vai ficar quieto diante disso tudo. Os caras lá vieram e tomaram conta. E o senhor Jorge Salgado não bota a cara para falar nada. É o pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, ninguém ganha desse cara. Amarrou um contrato ruim. Fez o Vasco cair para a Série B. Além de cair, fez o Vasco ficar na Série B.
Então é muito difícil. E aí o Pedrinho responde, ao ser questionado se ele causa incômodo ao grupo norte-americano. Ele acaba bambeando no início, porque não pode falar muita coisa, mas ele fala sobre qual é o pensamento dele com relação a isso. Eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Só se eu sair e virar comentarista de novo. Eu não posso falar. Mas respeito muito todos os atletas que estão lá, a comissão técnica, como eu falei. A outra pergunta, Roberta, desculpa. Sobre como é que você vai fazer esse... A gente, como a gente teve um distanciamento, não distanciamento, mas uma relação mais fria com a SAF, eu procurei diretamente os sócios, né, para uma relação de sócio para sócio, para que a gente possa ter um entendimento de qual vai ser a sequência para a gente, obviamente, pensar no Vasco e estruturar o Vasco do jeito que a gente imagina. Só que ela está causando incômodo na SAF? Não sei, isso aí você tem que perguntar para eles com muito respeito, tá, Beto? Sim, não sei. Não era para causar, porque o meu intuito não é brigar, nunca foi brigar, meu intuito nunca foi arrumar confusão. O meu intuito é lutar por um Vasco melhor, sempre. É muito claro e verdadeiro isso, eu sou muito transparente nas minhas coisas. Eu não sei se isso incomoda, essa transparência incomoda de uma forma geral, tá? Incomoda de uma forma não só com relação à SAF, com relação a qualquer outra coisa. Eu não sei se as pessoas estavam acostumadas com coisas que eram boas para os ouvidos, mas não eram verdadeiras. Entendeu? Então, assim, eu sou verdadeiro, sou direto, e a minha relação e o meu compromisso é com o torcedor, é com o Vasco. Enquanto as pessoas não entenderem que o Vasco está acima de todo mundo, de mim, de todo mundo, é isso que as pessoas têm que entender. Quem trabalha no Vasco, quem vive do Vasco, não pode colocar nada em primeiro lugar a não ser o Vasco. É só isso. Quando você parte desse princípio, que você começa a ter conhecimento que o projeto esportivo, que o interesse é o Vasco, a gente começa a direcionar para uma coisa mais normal, que é ver o Vasco, obviamente, desempenhando com grandes conquistas, brigando pelos títulos. Então, torcedor, olha, é muito difícil, é muito complicado. A gente tem muito mais a falar sobre isso, muito mais, tem muito mais conteúdo a trazer a vocês. A gente vai deixar para falar no Boa Noite Gigante, para esse vídeo não ficar tão longo também. A gente vai ficar 30 minutos aqui falando com vocês e não sei se é o objetivo. A gente volta à noite, a casa tá caindo. Pedrinho botou muita coisa aí no ventilador entre linhas, para o torcedor vascaíno ver que a hora de cobrar é a hora. É agora, perdão. A hora de falar, de se posicionar. É agora. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo, aliás, segundo vídeo, perdão, dessa quarta-feira, e voltaremos aí já já com o nosso Boa Noite Gigante, por volta de 10 horas hoje, e contando com a presença de vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem, e saudações vascaínas.